Olá, o Viva Saúde desta semana está começando para falar sobre o Viva Vida. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar? O Viva Vida é um programa do governo do estado que atende a casos um pouco mais complexos de gestantes e crianças na região de Viçosa. Este é um tema interessante para o nosso programa porque o Viva Vida é pouco conhecido e pode ser melhor utilizado, dando mais assistência a quem precisa. Para falar sobre isso, nosso convidado de hoje é o médico pediatra do programa Viva Vida, Moacir Batista. Ele é pediatra com atuação em Viçosa há quase 30 anos e, por isso, nós também vamos conversar sobre a relação entre pais, médicos e crianças. Doutor Moacir, muito bem-vindo ao programa. Antes da gente começar a falar sobre isso, nós vamos mostrar para o telespectador um pequeno VTzinho para vocês entenderem melhor o que é o Viva Vida. Roda aí. O Centro Integrado Viva Vida Hiperdia foi criado em Viçosa em 2011. O centro atende pacientes de 9 municípios da microrregião. Depois de passar por unidades básicas de saúde, os pacientes que precisam de atendimento especializado são encaminhados para o Centro Viva Vida. Os serviços prestados são na área de saúde da criança, saúde sexual e reprodutiva, cardiologia, endocrinologia e nefrologia. Em 2012, mais de 70% dos pacientes atendidos com hipertensão e diabetes tiveram a doença controlada. Todos os centros Viva Vida de Minas Gerais foram organizados com o objetivo principal de reduzir mortalidade infantil e materna. Por isso, investiu-se em infraestrutura, equipamentos e profissionais treinados em todos os níveis de assistência, como psicólogos e nutricionistas. O centro tem ainda um convênio com a UFV nos setores de ginecologia, obstetrícia, pediatria, mastologia e pé diabético. Doutor Moacir, para explicar melhor para o nosso telespectador o que é, uma criança e uma mãe que tem algum problema passa primeiro pelos PSFs, não é isso? Certo. E depois, como é que ele chega até o Viva Vida? Eles são atendidos só existe uma situação que o paciente pode, ou a família pode levá-lo diretamente ao Viva Vida, que é quando existe violência sexual e doméstica. Aí poderá levar diretamente ao Viva Vida, que será atendido diretamente. Nesse caso, quem leva costuma ser o conselho tutelar, às vezes o conselho tutelar, às vezes a família, alguém ligado a criança ou adolescente, né? Uhum. E as outras pacientes que são atendidos, eles primeiro passam na unidade básica de saúde, PSF, os postos de atendimento da periferia e os PSFs, e também na região, os postos de atendimento na região das cidades periféricas de Viçosa. Então são atendidos primeiramente ali. Quando esse atendimento é um atendimento mais especializado, o colega pode encaminhá-lo ao Viva Vida. Então, de lá, ele é agendado a consulta para o atendimento no Viva Vida. Que tipo de doença, de problema de saúde que é encaminhado para o Viva Vida, que esses médicos desse atendimento primário fazem esse encaminhamento? Por quê? Existe um grupo de doenças que são encaminhados ao Viva Vida. Eu vou descrever para vocês quais os tipos de doenças nessas crianças que são encaminhados para o Viva Vida. Alteração no teste do pezinho, o colega atende no PSF, atende nesses postos de unidade básica e são encaminhados. Alteração no teste do pezinho, doenças, criança prematura, a criança de baixo peso, criança que teve alguma dificuldade respiratória ao nascer, uhum. Crianças com pneumonias repetitivas, criança portadora de asma, crianças, já falei, né, prematuro, o baixo peso, criança portadora de asma, alteração do teste do pezinho, né? Então existe um grupo de doenças que são encaminhadas para o Viva Vida. Lá a gente vai atender esse grupo, a gente tem uma parceria em Belo Horizonte, principalmente no teste alteração do teste do pezinho, em parceria
no PAD, é um órgão que existe em Belo Horizonte, a gente faz o acompanhamento dessas pacientes, né, o tratamento e o acompanhamento do desenvolvimento dessas crianças. Quer dizer, a gente vai atuar fazendo a prevenção de possíveis complicações dessas patologias ao longo do desenvolvimento da criança. Ou seja, são crianças que já apresentam algum problema, assim, um nível de dificuldade maior, aí tem que ser encaminhado para lá. E aí esse acompanhamento é quase como um consultório, assim, essas crianças têm consultas marcadas, um acompanhamento mesmo até eles melhorarem. Exatamente. Lá a gente tem o consultório como se fosse um consultório. A gente tem um tempo disponível para atender, a gente tem uma equipe dentro do Viva Vida, né? Então a gente trabalha numa equipe, né? A gente tem a enfermeira, a gente tem o assistente social, a gente tem o psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, né? E o médico, no caso da pediatria, que sou eu. Né? A gente trabalha em equipe. Aquela criança que precisa de uma assistência global, né? Então a criança vai para o nutricionista, vai para o fisioterapeuta. Se precisa de um outro colega, um especialista, um otorrino, um neurologista, dali a gente faz o encaminhamento. Se não tem em Viçosa, a gente faz o encaminhamento para fora de Viçosa. Se precisa de algum exame que a gente não tem na rede, a gente pede um exame, o exame é feito em Belo Horizonte. Então, a criança tem realmente um atendimento diferenciado, global. E mais multidisciplinar. Multidisciplinar, né? Exatamente. Só para a gente deixar claro que isso não ficou claro aqui no VT que a gente passou, o Viva Vida fica na Avenida Santa Rita? Não, o Viva Vida fica perto do Colégio Viçosa, acima do Consórcio Saúde. Tá, e se algum telespectador tiver uma criança, por exemplo, com asma, ela não tem que ir para o Viva Vida direto, ela tem que primeiro passar pelo PSF. Veja bem, primeiro, ela vai ser atendida no PSF, de Viçosa. Ou no hospital, ela vai ser referenciada para o Viva Vida. Mas isso quem faz é o atendimento primário. Exatamente, o atendimento primário. Então, lá com a criança que está tossindo, está chiando, existe uma história, né? E o colega, né, suspeita que há asma, né? Então, essa criança ela vai ser agendada para seu atendimento lá. A mãe pode pedir para ir para o médico do PSF, por exemplo, ou do hospital, para encaminhar o filho para o... Pode pedir. Se a suspeita está dentro dessas doenças, ela pode. E o colega pode, entendeu? Existe lá alguém para agendar. Durante a semana, a gente atende todos os dias, de segunda a sexta-feira. A pediatria na parte da manhã. Na parte da manhã. Quais os tipos de doença mais comum que vocês atendem lá na pediatria? Olha, a gente em Viçosa, não só lá, em Viçosa, a gente tem uma incidência muito alta de doenças respiratórias. Dentro das doenças respiratórias, a asma é uma doença muito frequente, né, em todo o setor. Eu acho que não só no Viva Vida, no consultório, né, em todo atendimento da criança, a gente percebe que existe uma frequência muito alta de asma. Como assim em todo o Brasil, é realmente uma das doenças muito frequentes em Viçosa. As crianças que têm asma, por exemplo, lá elas têm um atendimento mais diferenciado do que se elas fossem para o hospital? Sim. Ou são casos diferentes? Às vezes a criança na crise, ela está numa crise de asma, uma crise de chiado no peito, de falta de... Às vezes a criança vai diretamente ao hospital, ao pronto-socorro do hospital, é atendida lá. Então, às vezes é uma criança que precisa ser internada, né? Então, como é só agendamento, às vezes a criança primeiro passa lá. Ou às vezes até no PSF, que é o primeiro atendimento. Né? Dependendo do caso, às vezes a criança é internada ou ela é medicada, ela saindo da crise, ela pode ser agendada lá para um tratamento, para um acompanhamento mais a longo prazo. Um acompanhamento, uma prevenção que a gente faz. A gente tem um protocolo já de tratamentos, inclusive da asma. Nós fizemos... a equipe de médicos, de profissionais da saúde, do Viva Vida, a gente tem um curso de capacitação em Belo Horizonte. Né? O ano passado eu fiz um curso de capacitação em doenças respiratórias e recém-nascido. A gente acompanha, a gente faz esse curso de capacitação. Então a gente
existem já uns protocolos para a gente fazer o atendimento dessas pacientes. Uhum. Né? O Viva Vida atende mães também, né? Atende Gestante mães. E crianças. Como assim? Que tipo de grávida, por exemplo, que é encaminhada para o Viva Vida? Olha, todas aquelas, né? Porque o objetivo, você já falou, o objetivo do Viva Vida é realmente reduzir o número de mortes infantis e maternas, que é muito alto. Esse foi criado pelo governo, né, pela Secretaria de Estado de Minas, né, que criou. Então a gente tem, por exemplo, aquela mãe que existe alguma patologia, existe alguma doença fora da gravidez, alguma doença de risco, né, essa paciente ela é encaminhada para o Viva Vida. Tem a obstetra, a ginecologista que vai atender essa paciente. Então ela tem né, ela é direcionada para lá. Se, por exemplo, essa mãe, né, mãe hipertensa, diabética, né, outros casos. Exatamente. Se essa mãe já tem uma gravidez de risco, essa criança nasce abaixo do peso ou nasce antes da hora, aí então é mais um motivo para ela ser acompanhada lá. A mãe foi e a criança também vai. Exatamente. A criança, na época do nascimento, né, a mãe vai para o hospital. Se é uma gravidez de alto risco, ela já está, né, ela já está sendo medicada, acompanhada durante o Viva Vida, né? A criança ela nasce com essas patologias, uma criança que nasce prematura, ou com dificuldade respiratória, ou uma criança de baixo peso, né? Então essa criança às vezes recebe o atendimento no hospital, às vezes vai para a UTI neonatal, né? Quando essa criança recebe alta, essa criança pode ser acompanhada no Viva Vida. E a gente faz o acompanhamento dessa criança, né? Vai acompanhando o desenvolvimento e o crescimento dessa criança, né? Mediante o que ela apresentou durante o parto, durante o pós-parto, né? Qual que é a faixa etária de criança que vocês atendem lá? Ou isso depende da doença? Isso depende da doença. Tem pacientes que a gente acompanha até 5 anos, tem pacientes que a gente acompanha às vezes até a adolescência. Isso varia muito de acordo com a doença, com a patologia em si. Você falou que atende também casos de violência sexual, né? Deixando claro que ele já explicou no começo que em caso de violência sexual é o único caso em que a criança deve ser encaminhada diretamente para o Viva Vida. É muito comum em Viçosa, não? Olha, assim, durante o período que eu estou lá no Viva Vida, eu sei de um caso que nós acompanhamos com a ginecologista, né? E a gente, com o psicólogo, a gente tem um atendimento global dessa criança, né? Então, dessa criança. Né? Então, um caso, pelo menos que chegou ao nosso serviço. Que bom, né? Que bom. Menos mal, pelo menos. Menos então, mal, pelo menos. É um encaminhamento que as pessoas devem saber. Nesse caso, levar direto, então, para lá. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e o Viva Saúde volta já para a gente falar agora sobre pediatria. Um instante só. O Viva Saúde desta semana está de volta. Nosso assunto de hoje é o programa Viva Vida, que atende a gestantes e crianças da região de Viçosa. Nós já falamos sobre isso no primeiro bloco e agora nós vamos conversar com o médico pediatra do programa Viva Vida, Moacir Batista, que milita há 30 anos em pediatria em Viçosa, sobre essa experiência. Doutor Moacir, 30 anos, nada, tá todo mundo novinho aqui, né? Exatamente. É só experiência. Só experiência. Maturidade. Ao longo dessa sua vivência de 30 anos, qual que é a sua maior preocupação em relação às crianças? Assim, está havendo um atendimento melhor, cada vez melhor, ou as crianças têm desenvolvido problemas diferentes? Eu acredito que tenha tido atendimento bom. O que acontece é que a nossa maior preocupação hoje, pelo menos a minha maior preocupação, é uma inversão de atendimento que a gente, quando começou a pediatria, e da pediatria de agora. O tipo de paciente mudou, o perfil de doenças mudou, né? Então, a gente tinha muita desnutrição, né? Quando eu vim para Viçosa, a gente começou a atuar em consultório, no hospital, a gente fazia atendimento de todas as classes sociais, ainda continuo fazendo. A gente tinha muita criança com um problema de desnutrida, com problema de desnutrição. Agora, houve uma inversão. A maior preocupação minha atual
é realmente o sobrepeso e a obesidade, muito precoce. Hoje a gente tem atendido muito preocupante nesse sentido. Às vezes a mãe nos procura com uma outra queixa, uma outra doença. A criança vai para um problema respiratório, um problema de garganta, de pele, e a gente vai atender. Quando a gente depara com a criança, eu já fico preocupado quando eu olho para a criança, que a gente já começa a examinar a criança quando ela entra no consultório. Uhum. Quando é a primeira vez que nos procura, quando a criança já entra com a família, eu já olho, já começo a examinar a criança quando ela está chegando. Uhum. Aí a gente já examina, a gente já dá uma olhada, ectoscopia que a gente fala, né? Então você já olha o comportamento da criança, você já olha, você já pesa a criança antes dela chegar. Já vê que ela está acima do peso. Exatamente. Mas então, por quê? Assim, está faltando... Será que as mães acham que é saudável, que é bonitinho ter uma criança gordinha? Ou porque é falta de atenção mesmo? Normalmente, Léia, a gente percebe a família já com um padrão de sobrepeso. Né? Raramente a gente vê uma criança magra com pais magros. A gente vê uma criança magra com um paciente gordo. Uhum. Normalmente segue um padrão. Uhum. Né? A mãe às vezes é gorda. Né? Da educação da família, dos hábitos, né? assim. Então eu acredito que é realmente o padrão que mudou. Né? O padrão ele tem mudado, o padrão alimentar, o padrão de atividade física da criança. Né? Nós sabemos que em épocas passadas, a criança, por exemplo, a criança ia para a escola, ela ia caminhando para a escola. Uhum. Né? Ela ia com a pastinha caminhando e ia para a escola. A criança fazia muito mais exercício do que hoje. Jogava bola na rua, jogava brincava. bola na rua, exatamente. Hoje a criança, né, a van para na porta da criança, ou o ônibus, a criança entra, vai para a escola. Ainda existe Chega na escola, né? A própria merenda escolar não é uma merenda saudável, é uma merenda que tem muita caloria, né? E a criança volta, pega de novo o ônibus ou a van, volta para casa. Chega em casa, a criança, o que ela vai fazer? Videogame. Exatamente, ela vai para a tela. Hoje a gente fala tela, né? A criança vai para a tela. O interesse dela é realmente o teclado. A criança quer o videogame e tal. Então o que acontece? Além do padrão alimentar, acredito eu que as comidas industrializadas hoje têm um excesso enorme, né, de caloria, de sal, de açúcar, né? E a criança fazendo esse tipo de alimentação com uma pouca atividade física, ela tende a ganhar peso, ficar com sobrepeso e ficar obesa. E a grande consequência disso, a nossa maior preocupação, é realmente o futuro dessa criança. A gente que está acompanhando a criança ao longo dos anos, que a gente vê frequentemente no consultório, a preocupação nossa hoje é as doenças crônicas, as doenças vamos dizer, da velhice, da pessoa acima de 60 anos, chegar muito próxima. A criança, às vezes, chegar aí antes de 30 anos, ter os problemas crônicos decorrentes da infância. Obesidade. Mas pode ter na própria infância, né? Pode ter na própria infância. Que tipo de problema mais comum tem em criança obesa? A que a gente chama de dislipidemia. Você vai fazer um check-up da criança, vai fazer uma avaliação, né? Você vai ver a criança está com colesterol alterado. Eu já tive criança com 4 anos com hipertensão, decorrente, às vezes, puramente do sobrepeso. É aquilo que eu estava falando com você. Às vezes, antes de 30 anos, o adulto pode tornar hipertenso, antes de 30 anos, hipertenso, diabético, com diabetes, para não falar, um infarto, né? São as consequências que vai, né, levando, que seria doenças que atingiria a terceira idade, antes de 30 anos, isso já está acontecendo. Isso é preocupante na sociedade brasileira como um todo, né? Um todo. Isso é um mau hábito de países como, por exemplo, Estados Unidos, que a gente tem importado de lá. Exatamente. Porque criança aprende a comer salada com o pai e com a mãe, a comer bem com o pai e com a mãe. Porque eu acho que tem muita mãe que não sei se isso é verdade, você me corrija, por favor, diz assim: criança bonitinha, criança gorda. Depois, quando ela chega na adolescência, ela emagrece por conta dela. Não é bem assim, né? Talvez essa né, que você está me dizendo, eu acho que é mais vó. Me perdoe as vó, adoro vó, mas a avó tem uma grande preocupação de alimentar o neto. E o prazer está sempre no alimento. A avó quer agradar o neto, ela dá alimento.
Veja bem, isso de um modo geral, que a gente E dá percebe. o que criança quer, né? Batata Exatamente, frita, e é uma relação muito chocolate. boa. Às vezes até a mãe hoje, a mãe mais moderna, eu acho que já há uma preocupação, né, com a alimentação, né, porque a mídia está aí o tempo todo, né, inclusive o Fantástico, né, fez uma reportagem uns tempos atrás aí, a respeito das crianças com sobrepeso e obesidade. Então a mãe ainda mais, mas a avó quer muito satisfazer a criança e achar que realmente o prazer da criança é o alimento. Então a criança já está com sobrepeso, a avó está lá e tal. Então eu acho que precisa realmente uma conscientização da família inteira, não só do pediatra, de orientar, conversar, né? E explicar o futuro, o que é saudável. Né? Hoje a gente tem a preocupação que é ser saudável. Né? A gente não quer uma criança abaixo do piso, porém a gente não quer uma criança acima do piso. E nem precisa nunca comer batata frita, nunca comer chocolate, nunca jogar videogame. É tudo com equilíbrio, né? Tudo com equilíbrio. Agora, no dia a dia, seguir, né, no dia a dia. E outra coisa, fazer um controle. Né? Eu acho assim, uma coisa que eu achei muito importante, essas cadernetas de saúde, que hoje a gente está usando muito, a caderneta da criança e do adolescente. Né? É o que eu sempre falo com a mãe, vamos ler essa caderneta. Então, ali tem uma orientação muito importante de tudo. Tem os gráficos de peso, de altura, né, o perímetro cefálico, o tamanho da cabecinha. É um histórico da criança. Exatamente, um histórico, né? Tem os dados, né? Nós estamos até insistindo, às vezes, lá no serviço público, para coletar todos os dados da criança, pôr o nome, como é que foi o parto. Ali é um histórico, né, da criança toda. E a mãe procurar ler junto com os pais, junto com o pai, procurar e seguir aquele... É muito importante essa caderneta. É uma história de vida daquela criança. Exatamente. Né? E a gente tem os gráficos de ó, mãe, como é que está aqui? Está subindo muito. Olha aqui, vamos aqui. Aí eu sempre explico para a mãe o que é o gráfico de piso, peso e estatura. Olha, essa linha verde aqui é a linha média, né? A gente explica que ela possa entender. Se estiver subindo demais, como é que está? Como está a alimentação do neném? Como é que está a alimentação da criança? Então, eu acho que essa orientação é muito importante para você ter uma criança saudável, né, e um futuro mais, né, com mais saúde. Saudável. A obesidade acontece em todas as classes sociais, né? Todas as classes sociais. Doutor Moacir, uma outra pergunta que é muito, uma dúvida que é muito constante nas mães. Até quando que os pais devem levar os filhos ao pediatra? Chega aos 12 anos, mais ou menos, continua levando ao pediatra? Porque às vezes a pessoa não tem uma doença específica que tem que ir, por exemplo, a um dermatologista, a um cardiologista. Esse acompanhamento de rotina, até quando o pediatra pode atender um adolescente, por exemplo? Sim. O pediatra é um médico de família. Né? A gente olha a criança desde o nascimento. Você vai acompanhando o desenvolvimento e o crescimento dessa criança. Olha, eu atendo criança até 19 anos. Criança, adolescente até 19 anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, adolescência de 10 a 20 anos. A gente vai acompanhando essas crianças, eu acompanho até o adolescente. Nos grandes centros já existe um médico especialista para olhar o adolescente, que é o pediatra. Né? Normalmente existe a criança, até 10 anos ela é criança. 10 anos a 20 anos, ela é adolescente. Né? Então, na verdade, existe aí não existe uma definição, criança até 12 anos, vou olhar a criança até 12 anos, até 14 anos e tal. De um modo geral, o pediatra ele deve olhar até 19 anos, acredito. Eu olho até 19 anos. Até porque existe uma relação de amizade, exatamente, de confiança, né? Confiança, você já conhece a criança desde o início, o tipo de patologia que a criança tem, você vai acompanhando o crescimento, o desenvolvimento, o tipo de doença que a criança tem. Quando existe alguma patologia, por exemplo, no adolescente, que não é da minha área, já chegou criança, adolescente lá com o braço quebrado, para me olhar. Tudo bem, a gente atende, vamos atender e tal. Dali a gente vai encaminhar para o ortopedista. Às vezes a gente já liga, vou pedir ao colega para dar uma olhada, já olha. Se há algum problema ginecológico, às vezes do adolescente, né? Do adolescente, a gente já encaminha para ginecologista. Eu tenho por norma, a criança, né, virou mocinha, é menarca. Chegou a menarca, aí eu já faço... Menarca é a primeira menopausa. A primeira menstruação, desculpa. Primeira menstruação. Eu já faço um encaminhamento para ginecologista. Né? Vamos lá, dar uma orientação, já converso com a mãe. Quando é alguma área especializada que a gente encaminha para o colega. Mas assim, de um modo geral, a gente é um clínico da criança. A gente olha o pulmão,
olha a pele, olha o coração, olha os olhos, a gente olha, né? De um modo geral. Quando alguma coisa sai fora da nossa área, ou que a gente precisa de ajuda de um especialista, a gente caminha o adolescente. Mas a adolescência é uma fase assim, enjoadinha, todo mundo sabe, né? O adolescente não fica constrangido de ir para o pediatra, não? Fica se sentindo neném, assim, olha, pequeno? De um modo geral, não. Eu gozado. E a gente vai acompanhando, às vezes não quer ir para outro médico. Eu tenho muito paciente que não quer ir para outro médico. Porque já tem a confiança. Já tem uma confiança, você já dá para ele uma confiança, a gente já emite uma confiança e tal. E realmente tem alguns pacientes que às vezes preferem, né? Falam, não, eu já estou muito grande, eu não vou lá do pediatra, não vou lá do Dr. Moacir, não, porque eu já não sou menino. Tem, né? De um modo geral, varia muito de paciente para paciente. Doutor Moacir, nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer uma perguntinha para uma resposta bem rápida. Ok. Qual é a postura melhor da mãe diante dos pais, diante do pediatra? É aquela mãe que leva o filho, se ele deu um espirro diferente, ou aquela que deixa para ir só quando a situação está muito grave? Qual que vocês, médicos, no seu caso, preferem dessa postura da mãe ou do pai em relação ao filho? Olha, em termos de saúde, eu acho que a gente peca por falta, mas por excesso não. Varia muito do perfil de cada mãe. Tem mãe que realmente é muito preocupada, principalmente a mãe do primeiro filho. A gente brinca, a mãe da primeira viagem. Essa mãe é uma mãe mais ansiosa, é uma mãe que está ali a primeira experiência dela, ela fica muito, né? Às vezes a criança dá um espirro diferente, a criança tem 37,5 de temperatura, a mãe já liga e tal. Eu acho que a gente não pode generalizar. Aquela mãe que está muito preocupada, que o primeiro filho está com febre, a gente percebe a preocupação na mãe, aí normalmente eu falo, mãe, traz o filho aqui, traz o neném aqui, que eu vou dar uma olhada. Mesmo que não seja uma doença grave, alguma coisa, eu acho que o importante do pediatra é tranquilizar a família. Não só tratar do filho, não só tratar do menino doente. É tranquilizar a família. Eu acho que é muito importante você ter uma boa relação com os pais, tanto com a mãe quanto o pai. Porque realmente, às vezes tem mãe que o menino está lá com 4 dias de febre, uma doença grave, e a mãe está aí, não, isso aí deve ser resolve em casa. Resolve em casa e tal, às vezes nem leva ao hospital, é uma doença grave. Vira até negligência. Exatamente. Se você conhece o paciente, ou se é criança, se a mãe te liga, eu mando me procurar. Ou mando procurar o serviço, no Viva Vida, ou se é do consultório, eu mando me procurar. Isso é uma norma minha. O ideal é procurar e ser acalmado lá para chegar no meio termo. Sem dúvida nenhuma. Doutor Moacir, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. Agradecemos muito, espero que tenha sido muito útil para você que nos assiste, para você saber quando levar o filho ao médico, ter uma boa relação com o pediatra e saber procurar o Viva Vida quando for necessário também. O Viva Saúde desta semana está chegando ao final. Esperamos que a nossa conversa de hoje tenha ajudado você a entender e utilizar melhor o programa Viva Vida em Viçosa e na região. Lembramos que se você quiser rever este programa, basta ir ao site do YouTube e procurar pelo canal Viva Saúde TV Vicosa. Viva Saúde TV Vicosa sem o cedilha. E se você quiser enviar perguntas ou sugerir temas para o programa, mande um e-mail para a gente, vivasaude@ufv.br. Repetindo, vivasaude@ufv.br. O Viva Saúde é uma produção conjunta da TV Viçosa e do programa Medicina Consciente do curso de Medicina da UFV. Nós nos vemos na semana que vem, uma semana com saúde, paz, um grande abraço e até o próximo programa. Muito obrigado. Apoio Cultural, Agros, Instituto UFV de Seguridade Social.